Olá, vamos falar sobre caridade. Esse tema muito falado dentro da doutrina espírita, mas sempre que ouço, fico tentando refletir um pouquinho mais se nós entendemos efetivamente o que significa. Vamos lá. Qual é o sentido comum da palavra caridade? Caridade, ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Disposição favorável em relação a alguém de inferioridade física, moral, social. Compaixão, benevolência, piedade, donativo ou ajuda que se dá aos pobres, esmola, benefício. Fora da caridade não há salvação. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Observem aqui, todos os deveres do homem para com o próximo. Qual, então, o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Por que será que Jesus ressalta tanto a importância da caridade? Essa é a minha proposta de hoje. Vamos tentar entender a caridade de uma forma um pouco mais profunda? Quem somos nós? Já se perguntaram? Eu e o outro. Você sabe quem é o outro? Quer dizer, como ele pensa, como ele sente, como ele age? Que valores norteiam os comportamentos dele? Você faz ideia do que o outro vai fazer? O que ele é capaz de fazer em certas circunstâncias que ainda não foi exposto? Por exemplo, crises. De repente surge uma crise. O que vai sair dessa pessoa? O que é que ela vai fazer? Como ela vai agir? Quando decepcionada? Quando ganha poder? Perde poder? Ganha muito dinheiro? Ou de repente perde muito dinheiro? À medida que a idade vai passando, como essa pessoa vai se comportar? E agora, uma questão bem atual. Como essa pessoa vai se comportar na pandemia? Porque muitos até pensam assim, não, é a pandemia que fez isso com a pessoa. Ou, será que aquilo que a pessoa era, agora apareceu? Na sua postura com o seu corpo, na sua postura com a sua família, na sua postura com o outro de forma geral. O que aparece no outro quando surge a doença ou o medo da doença? Alguém ter sido de alguma forma até hoje garante que essa pessoa continuará sendo como foi? Sabe quem é o outro, então? Ilustre desconhecido. Isso é importante. Olharmos o outro, nosso marido, nosso filho, nosso vizinho, nosso colega de trabalho, nosso irmão. Não sei quem ele é. Ele é um ilustre desconhecido. Ok, fechou? O outro, nós não sabemos quem é. E você? Você sabe quem você é? O que surge em você numa crise? Porque é fácil ser bom quando tudo está bem.
ser equilibrado, ser tranquilo, ser até honesto. Mas quando vem uma crise, como você reage quando surge uma grande decepção na tua vida? Uma traição, uma frustração? Se você subitamente ganhar poder, o que aparecerá em você? Subitamente você perde o poder. O que aparecerá em você? Subitamente você ganha dinheiro. Quem é você com muito dinheiro? Ou quem é você perdendo o dinheiro? O que surgiu em você na pandemia? Você imaginava? Você fazia ideia que seria assim que você se sentiria ao estar preso? Ao ter medo de pegar uma doença que nós não temos a mínima ideia do que vai causar em nós ou em quem amamos? E a doença? Como reagimos efetivamente à doença? O medo da doença, ou esse corpo não funciona bem? A gente ter sido como a gente foi até agora garante que a gente continue sendo dessa forma no futuro? Então, você sabe quem é você? Ilustre desconhecido de você mesmo. Te apresento agora. Você não sabe quem você é. É alguém a ser descoberto. Então, sei que é angustiante isso que eu estou falando, e é a minha intenção. Mas vamos lá. O que esperar então do outro e de você mesmo? Que critérios nós podemos usar para ter expectativa em relação ao que os outros vão fazer e o que nós possamos fazer? Listei aqui algumas formas que nós temos de esperar coisas do outro. Aquilo que gostaríamos. Eu queria que meu companheiro fosse assim, o assado. Eu ia ser tão feliz. Eu queria que meu filho fosse desse jeito, do outro. Seria tão mais fácil. Seria tão bom ter filho só para causar orgulho para a gente, né? Então, o que fomos até agora garante que continuaremos sendo? Ou porque alguém foi como é até agora, garante que ele vai continuar conseguindo ser? Essa frase eu ouço muito. Eu faço, eu sinto, eu penso dessa forma. Então, o outro também tem que fazer, sentir, pensar, no mínimo como eu. É o mínimo que eu espero do outro. Que ele seja como eu, que ele seja tão honesto, que ele seja tão íntegro, tenha tanta boa vontade, tenha tanta coragem. Vocês entendem que isso é falar que o outro é a nossa imagem e semelhança? Parece simples quando nós falamos, mas quando eu coloco esse peso, nós estamos falando para que o outro seja nossa imagem e semelhança. É justo nós pensarmos que nós queremos que o outro sempre haja de forma correta, ética, honesta, como seres desenvolvidos? Baseado em quê que nós esperamos isso? Eu, eu também quero esperar isso das pessoas, mas eu pergunto, baseado em quê nós podemos esperar isso do outro? Vamos aplicar a doutrina. O que a doutrina nos dá? Ela nos localiza. Onde estamos, com quem somos, com quem estamos, por que estamos aqui e como se dá o processo de evolução. Então, vamos aplicar a doutrina ao nosso tema caridade de hoje. Onde estamos? Num planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, lugar de exílio para os espíritos que não seguiram o desenvolvimento do seu planeta. Escutem bem, vamos voltar a falar nisso.
Quem somos nós? Somos espíritos criados simples e ignorantes e tendemos à evolução, estando no início da nossa escala evolutiva, com grandes imperfeições. Com quem estamos aqui? Espíritos em aprendizado, onde os instintos ainda predominam, apresentando uma diversidade de níveis de desenvolvimento de suas aptidões. Então, as pessoas que estão aqui são as pessoas dos mais variados níveis de desenvolvimento. Por que estamos aqui? Para evoluirmos, desenvolvermos as nossas aptidões, para mudarmos. Ouçam bem, é para nós mudarmos, não para o outro. Como se dá o processo de evolução? Nós vamos evoluir convivendo com os espíritos ainda no início do seu desenvolvimento espiritual, onde o mal ainda predomina. Então vamos lá. Eu e o outro. Existe uma relação aqui. Vamos entender melhor como que a caridade se aplica a isso? Começando. Quem sou eu, então? Um espírito imperfeito encarnado no mundo de provas e expiações. Tenho, então, um conjunto de virtudes já desenvolvidas, mas um conjunto maior ainda de virtudes a serem desenvolvidas, aquilo que nós chamamos defeitos, imperfeições. Só posso ser quem eu sou. Pensar como penso, sentir como sinto, agir como eu ajo. Me expressar segundo as minhas características. Tenho o direito de ser como eu sou. Estou aqui para o meu exercício de desenvolvimento. Tenho o dever de melhorar. Chegar num ponto e sair no outro. Quais são as consequências? Então, eu vou errar. Vou manifestar a minha imperfeição, pois só consigo fazer o que meu nível evolutivo me permite e que nem eu sei qual é. Estou exatamente aqui para conhecer as minhas imperfeições e para trabalhá-las. A vida vai me expor exatamente a situações e pessoas para que eu conheça as minhas imperfeições e me desenvolva. Então, como eu devo me relacionar com a minha imperfeição? Como eu devo pensar a respeito de mim mesmo? Como eu devo sentir com relação a mim mesmo? Como eu devo agir comigo mesmo? Como eu devo pensar a respeito de mim mesmo? Com indulgência. Como eu devo sentir com relação a mim mesmo? Com perdão. Perdão por eu me comportar como eu ainda me comporto. É como eu posso, é como eu dou conta. Como eu devo agir comigo mesmo? Com benevolência. Ter boa vontade comigo e com os meus erros. Amar a si mesmo. Ser indulgente, benevolente e perdoar quem eu ainda sou. O meu erro, minha imperfeição, vai atingir o outro? Como eu preciso que o outro administre a minha manifestação de imperfeição, os meus erros? Como eu preciso que ele pense, sinta e haja comigo? Como eu preciso que ele pense? Com benevolência. Como eu preciso que ele sinta? Com perdão. Como eu preciso que ele haja? Com benevolência. Quem é o outro? Um espírito imperfeito encarnado no mundo de provas e expiações. Tem um conjunto de virtudes já desenvolvidas e um conjunto maior ainda a desenvolver. Ele só pode ser como ele é, pensar como ele pensa, sentir como ele sente e agir como ele age. Se expressar segundo as suas características. Ele tem o direito de ser como ele é. Ele está aqui para o exercício do desenvolvimento. Tem o dever de se melhorar, chegar num ponto e sair no outro. Consequência, ele vai errar.
vai manifestar a sua imperfeição, pois ele só consegue fazer o que está no seu nível evolutivo, que nem ele sabe qual é. Ele está aqui exatamente para conhecer as suas imperfeições e trabalhá-las. E a vida vai o expor a pessoas, situações, para que ele se conheça e se desenvolva. Muitas vezes, essas pessoas podemos ser nós, na vida do outro, fazendo certas coisas aparecerem. O erro, a imperfeição do outro, vai me atingir? Vai, né? Como o outro precisa que eu administre a manifestação da sua imperfeição, seus erros? Como ele precisa que eu pense, que eu sinta, que eu haja com relação a ele? Como ele precisa que eu pense com indulgência. Isso era tudo o que ele conseguia fazer. Como ele precisa que eu sinta, que eu perdoo. Pai, perdoai-o, porque não sabe o que faz. Como ele precisa que eu haja? Com benevolência. Então, o que é a caridade? Fazer para o outro o que se desejaria que se fizesse para si mesmo. A caridade, no entendimento de Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Vejam que efetivamente, como base, nós somos imperfeitos. Se somos imperfeitos, manifestaremos a imperfeição. E a caridade é o que necessitamos diante dessa manifestação da imperfeição. Minha, porque não tem como eu ser perfeito. Eu preciso da caridade alheia. Todos os que fazem parte da minha vida, minha família, meus colegas de trabalho, o governo em que eu estou inserida, são imperfeitos, se equivocam. Nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações. Estamos o tempo todo diante de nossas provas e das nossas imperfeições. Sendo assim, precisamos ter o olhar de benevolência, boa vontade. Isso é tudo que ele consegue. Quando vemos a imperfeição do outro, a indulgência, que faz com que, ok, errou. Como a gente faz com uma criança? Quando ela está começando a fazer alguma coisa, pega um copo e derruba. A gente não fala, ok, tudo bem, vamos lá. Devagar, vamos aprender como fazer. Uma boa vontade de ajudar. Perdão das ofensas. O outro não sabe ainda o que ele faz. Simples assim. Ele não sabe o que faz. Ah, ele sabe sim. Só porque a gente quer. Ele efetivamente tem direito de ser imperfeito e está aqui exatamente para aprender a fazer diferente do que fez. Perdão, porque ele não sabe o que faz. Perdoar os atos do outro. Porque vejam, nós precisamos o tempo todo. Nós não sabemos o que vai sair de nós, o que vai aparecer na medida que os fatos da vida forem acontecendo. Não posso garantir o que eu darei conta e o que eu não darei conta de fazer. Então, eu precisarei da compaixão, da caridade daqueles que comigo estão na jornada. Caridade, então, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos aplicar isso ao outro e a nós mesmos. Veja que eu tive o cuidado de pôr a nossa relação conosco mesmo, porque muitas vezes o outro nos perdoa, mas nós
depois que tomamos consciência do erro, muitas vezes não conseguimos nos perdoar. Até a próxima.